Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marley Tavares e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre os elementos de um circuito elétrico, em especial o elemento passivo, resistência elétrica. Bom, para falarmos dos elementos que compõem um circuito, é interessante entendermos o que é um circuito elétrico. Conceitualmente, circuito elétrico é uma interconexão de elementos que estabelece pelo menos um caminho fechado através do qual a carga possa fluir. Em outras palavras, circuito elétrico nada mais é do que uma junção, conexão de elementos elétricos que permita ao menos um caminho fechado para a passagem de corrente. E podemos encontrar a presença e a utilidade dos circuitos elétricos em diversas áreas. Por exemplo, na área da comunicação, através de dois rádios comunicadores, tá? E aqui é uma representação do circuito que o compõe, formado por elementos passivos, transistores, antenas, enfim, uma junção que ao final tem uma utilidade prática. Mas não apenas na área da comunicação que a gente consegue ver no nosso cotidiano uma praticidade da interconexão desses elementos elétricos, trazendo talvez otimização no nosso processo, como por exemplo em um motor elétrico, em um motor gerador elétrico, depende. Nesse caso aqui de um motor elétrico, onde nós temos a conexão de um resistor e um indutor, provocando, né, a utilidade que conseguimos tirar daqui é um torque elétrico, se falarmos em relação ao motor. Então, nós temos que uma junção de alguns elementos passivos, né, alimentado por alguma fonte alimentativa, nos traz uma utilidade, uma otimização em nosso processo. Uma outra área que nós podemos encontrar uma utilidade, uma praticidade que é muito comum na nossa vida é a área da geração, transmissão e distribuição de energia, o sistema elétrico de potência, onde um sistema né, como eu falei, um sistema conjunto de um CEP, ele pode ser modelado, ele é modelado por meio de elementos elétricos e fechando um circuito. Então, nós temos barramentos, transformadores que são enrolamentos, né? Enfim, que são um outro elemento aqui que é o transformador, o gerador, o gerador é um elemento ativo de um sistema. Enfim, vimos que são elementos conectados, trazendo aqui uma utilidade que está mais do que presente no nosso cotidiano, que é a questão da geração, transmissão e distribuição de energia, tá? Então, circuito elétrico, só para fechar o raciocínio, nada mais é do que elementos elétricos conectados, fazendo fluir ali em um caminho fechado uma corrente elétrica, tá? Já que eu falei que um circuito elétrico ele é uma junção de elementos elétricos, o que viria a ser esse elemento, que é um elemento de um circuito? Elemento de um circuito nada mais é do que um componente básico de um circuito. E ele pode ser classificado em dois tipos, elementos ativos e elementos passivos, tá? Quando eu falo elemento ativo, eu estou falando daqueles elementos que são capazes de gerar sua própria energia. Por exemplo, geradores e baterias são as fontes de tensão, são as fontes de corrente de um sistema. E eles podem ser do tipo independente ou dependente. Vamos ver um pouco melhor sobre isso. Os independentes são aquelas fontes de corrente e tensão na qual seu valor não depende de outras fontes, tá? E o símbolo para isso pode ser visto nessas figuras. Por exemplo, nessa figura aqui que representa a fonte de tensão,
eu tenho dois tipos de representação aqui. Eu tenho esse símbolo da esquerda, tá? Onde eu tenho o símbolo de polaridade através do mais e menos. E eu tenho esse símbolo aqui da direita, na qual eu tenho a polaridade representado por traços, um maior e um menor. Esse símbolo da esquerda, ele pode ser utilizado tanto para representação em regime contínuo, quanto para representação em regime alternado. Todavia, esse símbolo da fonte de tensão aqui à direita, ele é utilizado para regime contínuo, tá? Esse símbolo aqui, na qual eu tenho uma seta, ele é uma fonte de corrente. E o sentido da seta me diz o sentido que a fonte está inserindo corrente no meu sistema, tá certo? E o outro tipo de um elemento ativo são as fontes dependentes ou controladas. Nesse caso, a quantidade de tensão ou corrente é controlada por outro elemento. Por exemplo, eu tenho uma fonte de tensão cujo valor da fonte de tensão é 10I, sendo I o valor da corrente de uma fonte de corrente. Então, aquela fonte de tensão, ela é controlada por uma fonte de corrente, tá certo? E o símbolo dessas fontes controladas ou dependentes é um losango. Então, eu tenho um losango com um símbolo com positivo e negativo, representando, então, a minha fonte de tensão, e quando dentro desse losango eu tenho uma seta, é uma fonte de corrente. Essa é a grande diferença em termos de símbolo no esquemático elétrico, tá? E a fonte controlada ou a fonte dependente, ela pode ser de 4 tipos. Fonte de tensão controlada pela própria tensão, ou seja, o valor da minha fonte de tensão, sei lá, 10 VA, ela é controlada por uma outra fonte de tensão. Nesse exemplo que eu citei, uma fonte de tensão cujo valor é VA, tá? Fonte de tensão controlada por corrente, foi o exemplo que eu dei antes. O valor da tensão é, sei lá, 5IB. Então, o valor da minha fonte de tensão em volts depende de uma fonte de corrente. Ou fonte de corrente controlada por uma própria corrente, ou fonte de corrente controlada por tensão, tá? Então, esses são os 4 exemplos que temos em relação ao elemento ativo, que são aqueles elementos que geram sua própria energia, mas que eles podem ser controlados ou dependentes ou independentes, tá bom? Já os elementos passivos, ele caracteriza por não gerarem a própria energia, que são os resistores, capacitores e indutores. Eles podem ser até armazenadores de energia, que são os casos dos capacitores e indutores. Todavia, eles não geram sua energia, eles não são capazes de gerar energia, tá? Então, por exemplo, os resistores, eles são dissipadores de energia. Os capacitores e indutores, eles armazenam energia, um por meio de campo elétrico, outro por meio de campo magnético, mas eles não geram sua própria energia. Bom, apresentei a vocês o que é um circuito elétrico, apresentei para vocês quais elementos, né, a classificação dos elementos que podem formar um circuito elétrico, mas agora eu vou falar um pouquinho do elemento passivo, resistor ou resistência elétrica. Eu gosto sempre de, ao explicar alguma coisa, dizer o que é. O que é uma resistência elétrica? Resistência elétrica nada mais é do que uma propriedade de um corpo a se opor à passagem de corrente. Então, a resistência elétrica é uma propriedade intrínseca ao material. Ou seja, todo material é composto de átomo. Todo átomo tem uma estrutura e aí compõe, por exemplo, um fio. O elétron, ao tentar ser conduzido ou tentar passar nesse fio, ele vai encontrar um obstáculo, dada a estrutura atômica que compõe o elemento. A esse obstáculo, né, que se opõe à passagem de corrente, a gente chama de resistência elétrica. É uma propriedade do material, porque todo material é composto de um átomo
e aí eu tenho uma oposição à passagem de corrente. O resistor, ele é o elemento elétrico, eletrônico, que é utilizado basicamente para dissipação de energia, para diminuir o controle de corrente, mas a propriedade que todo material tem de se opor à passagem de corrente, ela é resistência elétrica. Muitas vezes esse material ela tem pouca oposição, se assim eu posso falar, que são os condutores. Então, eles são melhores condutores de elétrons. E eu tenho o isolante, que são aqueles que têm um valor de resistência elétrica maior, ou seja, eles são grandes opositores à passagem de corrente elétrica. Mas, mais uma vez, repetindo, por ser formado por átomos, todo o corpo ele tem uma propriedade de se opor a essa passagem de corrente, uns mais e outros menos, tá? Mecanicamente, eu posso conceituar a resistência elétrica pela construção, ou seja, pelas dimensões e natureza do material. Então, eu posso dizer que a resistência elétrica ela é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o meu fio, maior o valor da resistência do meu elemento, mais obstáculos ele vai encontrar, o elétron vai encontrar para passar. Todavia, quanto maior a minha área, mais elétrons eu consigo enviar. Então, maior a minha passagem de elétrons. Então, ele é diretamente proporcional à resistência, à oposição à corrente, à oposição à passagem de elétrons. Ela é proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área. E depende do material. Eu falei para vocês que eu tenho material condutor e eu tenho material isolante. Então, quem vai me dizer a característica, se ele permite uma maior passagem ou não, é o material. E aqui a gente representa pela resistividade do material, tá? Eletricamente, a resistência elétrica é tida como a grandeza que relaciona a tensão e a corrente em um determinado componente, tá? Então, se eu pegar a relação, já explico um pouco melhor essa fórmula pela lei de Ohm, mas eletricamente eu posso dizer que a resistência é uma relação de tensão e corrente. Segura aqui que matematicamente eu explico já um pouquinho melhor sobre isso. O símbolo, o desenho, quando você pega o esquemático elétrico representativo de uma resistência, é essa aqui. Se o valor nominal da minha resistência elétrica é fixo, por exemplo, 10 ohms, 15 ohms, 1 ohm, o símbolo representativo do meu elemento passivo, resistência, resistor, o elemento resistor, a propriedade resistência, ele é representado por esse símbolo aqui. Se o valor desse resistor ele não for fixo, ou seja, ele for variável, muito conhecido como potenciômetro, ele é representado vamos dizer assim, pelo símbolo fixo com uma seta no meio. Significa que ele varia. Ele pode ser de no máximo, por exemplo, 1K, mas aí você pode alterar o valor dele para valores no intervalo. Por exemplo, você pode colocar ali valores de, sei lá, se é 1K, 30 ohms e assim sucessivamente. O valor dele é variável, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre a relação matemática que eu trouxe aqui, né, que eu trouxe anteriormente, que é a relação da resistência com a tensão e corrente. Bom, em um determinado período, ele parou para ver a relação de tensão e corrente, ou seja, ele percebeu que tinha uma relação entre tensão e corrente. À medida que ele aumentava o valor de tensão, ele tinha um valor para a corrente. Então, ele viu que a tensão e a corrente eles eram proporcionais. E aí ele colocou que essa constante de proporcionalidade, ele era proporcional constantemente a uma determinada temperatura, ou seja, a mesma temperatura, uma temperatura constante. E a essa constante de proporcionalidade, ele chamou de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica nada mais é do que uma constante de proporcionalidade entre a tensão e a corrente.
Quando eu falo a resistência ômica, ela tem uma característica, tá? Elas são diretamente proporcionais. Então, a resistência ômica, corrente e tensão, ele tem um gráfico linear, cujo ângulo é a resistência, tá? Então, Ohm, ele fez vários testes, e eu tô falando isso de há muito tempo atrás, né? Algumas décadas atrás. Então, ele começou a observar que, ao aumentar o valor de tensão, ele também aumentava o valor de corrente, ou seja, ele tinha uma proporcionalidade aí. E a essa constante, a essa proporcionalidade de tensão e corrente, ele chamou de resistência elétrica. A resistência ômica, ele caracteriza por ter um gráfico linear. Você vai encontrar elementos, como por exemplo o diodo, que a relação de tensão e corrente ela não é linear em um determinado período. Então, ali não é considerado a resistência ômica. Para ser uma resistência ômica, o valor relacionado à tensão e corrente obedece uma função linear. Tá bem? Bom, só quero chamar uma atenção aqui em relação ao valor de tensão, né? E ele está ligado diretamente ao sentido da corrente. Por exemplo, supondo que eu tenha uma tensão, um resistor, né? Que é percorrido por uma corrente, tá? Então, eu vou colocar aqui uma corrente percorrendo o meu resistor, uma corrente I. Eu preciso observar a polaridade na qual vamos dizer assim, a corrente percorre. Se a corrente vier de uma polaridade positiva ou uma polaridade maior para uma polaridade menor, V igual a RI, a corrente é considerada positiva, por sua vez, o meu valor relacionado à lei de Ohm, o meu valor de tensão, vai ser positivo. Todavia, se aqui eu parti de um positivo para o negativo, tá? E a corrente veio nesse sentido. Mais uma vez, só deixando explícito, eu tenho que minha corrente é positiva. Mas, se eu tenho uma corrente percorrendo um resistor e a corrente está desenhada, né, está explicitada, entrando pela polaridade negativa, eu preciso deixar isso claro na minha relação de Ohm. Então, V é igual a R, como a corrente está entrando pelo polo negativo, eu vou considerar aqui negativo. E a minha tensão vai ser menos RI. A questão dele ter um menos, eu falei para vocês na aula anterior que, apesar de serem os elétrons que se movem, trazendo fluxo, né? Ou seja, formando a corrente que a gente considera positiva é a corrente convencional. É como se ela saísse do polo que ela sai, como se ela saísse, não, perdoe. Ela sai do polo positivo para o polo negativo. O sentido da corrente real, que é do polo negativo, que pois afinal os elétrons que se movem, a gente considera negativo. Então, toda vez que a corrente estiver entrando pelo polo negativo, eu vou considerar minha corrente negativa, tá? Então, cuidado com a relação de Ohm e o sentido da corrente, tá certo? Bom, a resistência elétrica, ela pode variar de um valor de 0 a infinito, e a gente tem dois casos, um tantinho especial. Eu tenho que o valor da resistência, ele pode ser nulo, e aí ele é denominado curto-circuito. Então, V igual a RI, essa corrente, ela vai tender, né, a zero, ou seja, ela vai ser muito pequenininha. Significa que a minha tensão é nula, eu não tenho diferença de potencial. Eu não vou ter um potencial maior ou menor, eu não vou ter diferença de potencial. Significa que eu estou em o mesmo potencial, ou seja, eu não tenho uma diferença de potencial, eu não tenho uma tensão, o meu circuito está em curto, tá? O outro caso, a resistência, ela ser muito alta. Então, eu tenho aqui que V igual a RI, e essa resistência ela vai tender a ser muito alta, perdoe. A resistência vai ser muito alta.
Então, eu posso, por exemplo, I igual a V dividido por R, se a resistência ela tende ao infinito, ou seja, a resistência é muito alta, a minha corrente vai tender a ser muito pequena. Ou seja, eu vou tender a não ter corrente. E aí, eu só não tenho corrente quando eu tenho um diferencial de potencial se eu considerar o meu circuito aberto. Então, é como se ele não tivesse caminho, o elemento tivesse rompido, ele não tem como, os elétrons não têm como fluir. Então, a gente considera um circuito aberto. Repetindo, quando a resistência for muito baixa, então eu posso colocar aqui VRI, minha resistência é muito baixa, minha corrente tende a ser muito alta, ele é considerado como se tivesse um caminhão fechado, tá? Um caminhão único, um caminhão fechado, eu não tenho diferença de potencial. Eu não tenho diferença de potencial, tá? O V, ele é nulo. Nesse caso aqui, o V é nulo. Todavia, quando a resistência tende a ser muito alta, é como se meu caminho tivesse rompido. E aqui, eu não tenho passagem de corrente. A minha corrente é nula. Tá certo? Essas eram as duas observações que eu queria trazer em relação ao valor do meu resistor. Tá? Eu queria agora fazer só uma observação relacionada à condutância elétrica. Marlene, você estava falando de resistência, agora você vai entrar em condutância. É porque é o seguinte, se resistência é a oposição à passagem de corrente, a gente tem um elemento cuja característica é a capacidade de um elemento em conduzir uma corrente elétrica. É como se a gente dissesse que a condutância elétrica, representada pelo símbolo G, ela é o inverso da resistência. Se a resistência se opõe, a condutância me diz a capacidade que ele tem de conduzir uma corrente. A unidade dele, normalmente a gente diz que é Siemens, tá? Mas tem na literatura como se fosse Ohm, ao contrário, né? Que é o inverso da unidade da resistência elétrica. Grande parte das vezes nós trabalhamos caracterizando os circuitos elétricos através da resistência. Mas é comum no sistema elétrico de potência, no CEP, a gente também caracterizar um circuito pela sua condutância, tá? Não é muito, como eu estava falando, a resistência é mais pragmática, a resistência, além de ser mais pragmática, é mais comum de ser utilizada, né? Mas não se assustem se você vir a características de um determinado circuito elétrico dado em Siemens. É só você pensar um pouquinho que é o inverso da resistência, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre potência elétrica, tanto do resistor elétrico quanto da condutância, tá? A gente viu na aula anterior de revisão de conceitos básicos que potência é tensão vezes corrente, certo? Pela lei de Ohm, eu sei que tensão é resistência, resistor vezes corrente. Então, eu posso dizer que para um resistor elétrico, P, e aí eu venho cá e substituo o valor de V por RI. Então, a potência elétrica de um resistor, ela também pode ser dada por RI quadrado. Ou ainda, eu posso substituir o valor de I como sendo V vezes a V dividido por R. Então, eu posso dizer que a potência elétrica de um resistor é V ao quadrado sobre R. O que eu quero chamar a atenção aqui é que a potência elétrica de um resistor ela é uma função quadrática, tá? E por ser uma função quadrática, ela vai ser positiva. Mas, Marley, o valor de R? R é o valor de um elemento. Você não vai encontrar um resistor de valor negativo. Então, a potência elétrica de um resistor, ela é positiva. Ela é uma função quadrática, então ela é positiva. Eu posso dizer, então, que a condutância elétrica é P V ao quadrado vezes G, uma vez que o inverso da resistência
ela é a minha condutância. Então, se aqui é V ao quadrado sobre R, P vai ser V ao quadrado sobre vezes G, visto que G é inverso da resistência, tá bom? Então, essa também é um valor quadrático, então também vai ser positivo, tá certo? Então, eram essas observações que eu queria trazer em relação à potência elétrica. Então, ratificando, a potência dissipada por um resistor, ela não é uma função linear, ela é uma função quadrática da tensão ou da corrente. Por ser uma função quadrática, ela é sempre positiva, ou seja, o resistor ela absorve potência em um determinado circuito. Ele é um elemento passivo, ele não gera sua energia, então ele vai absorver energia de alguma outra fonte, tá bom? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês nessa aula. Na próxima aula eu vou falar sobre associação de resistores e aí eu vou querer fazer exercícios, por isso que eu particionei a aula de resistência. E eram esses os conceitos básicos. Vejo vocês na próxima aula.